Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo aqui pela ATV e hoje nós vamos falar de emissões e consumo de veículos. É agora, fique com a gente. Estamos recebendo hoje Raquel Mizoi, diretora de emissões e consumo de veículos leves da AEA, Associação de Engenharia Automotiva. Raquel, muito obrigado por estar com a gente. É um prazer receber você aqui no Diálogo Automotivo. Boa tarde, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Conta pra gente um pouquinho o que faz a AEA para quem não conhece. A AEA é uma associação de engenharia, onde ela trabalha em fóruns de diversos assuntos. No meu caso, da diretoria de emissões e consumo, a gente discute muito legislações futuras, a gente suporta o governo em discussões para novas políticas públicas no que tange a emissões e consumo de veículos leves. Tá certo. Tem alguns governos que a gente precisa suportar mesmo, que essa é a palavra certa. Me fala uma coisa, Raquel. Existe uma demanda global por descarbonização, né? A questão das emissões de carbono hoje está muito presente nos debates do dia a dia. Em que condições o Brasil se encontra nesse ecossistema? O Brasil, em termos de descarbonização, ele tem uma vantagem competitiva em relação a diversos outros mercados pela sua matriz energética. Então, quando a gente fala da matriz energética como um todo, a gente fala de quase 50% de energia renovável. Quando a gente olha a matriz elétrica, propriamente dito, a gente fala de mais de 80% renovável. Então, esse ambiente de energia renovável do país tem um papel fundamental quando a gente fala em descarbonização. E você enxerga hoje de que maneira no ranking global, por exemplo, a gente sabe que os países que queimam carvão para geração de energia, eles ocupam uma posição muito complicada, né? Mas o Brasil, além da gente ainda ter uma floresta preservada e somado a essa questão da energia renovável, o Brasil está bem colocado em relação aos outros países do mundo? Sim, mesmo com menos eletrificação, né? Porque sempre as pessoas falam, não, os outros países estão com eletrificação. Mesmo com menos eletrificação, por ter essa matriz renovável, a gente ter muitos carros flex na nossa frota circulante, isso ajuda na descarbonização. Então, a gente está num movimento que já tem, né, esse movimento há muitos anos com o veículo flex, que ele ajuda na descarbonização, mas é claro que para as nossas metas, que o Brasil, inclusive, assinou nesses tratados, no COP, agora no COP 26, né, no COP 27, então, assim, tudo isso, né, de neutralidade em 2050, a gente vai precisar ir além. Mas a gente já está quando a gente compara um veículo a gasolina no mercado europeu, por exemplo, que não tem quase biocombustível na sua mistura, com um carro a gasolina aqui no Brasil, já emitimos menos. Quando a gente fala num veículo flex, que roda aí na sua média nacional, né, com 50% do tempo, vamos dizer assim, com etanol, é claro que tem estados que andam mais com etanol, estados que menos, mas na média do Brasil, a gente fala em uma demanda de etanol de mais ou menos 50% em relação ao total do volume de combustível Otto. Então, isso já traz um ganho significativo, porque a pegada de carbono do etanol, ela é muito menor do que a pegada de carbono da gasolina, por exemplo, ou do diesel, principalmente. Bom, você elaborou na AEA, junto com a sua equipe lá, certamente, uma cartilha chamada do Poço à Roda. Explica pra gente o que é essa cartilha e no que consiste esse conceito do Poço à Roda. O conceito do poço à roda, ele não olha só a emissões de gases, né, do CO2, a gente está falando de dióxido de carbono aqui, por causa de gases de efeito estufa, no escapamento do veículo, né? E a gente tem que ter um olhar mais abrangente, exatamente por causa disso que você falou, a matriz de outros países, uma matriz suja, que às vezes vem do carvão. Como a gente compara isso com nossos biocombustíveis e tudo mais? Então, para promover uma discussão mais ampla, a gente precisa olhar a pegada de carbono do energético, eu vou falar energético, não vou falar combustível, porque também tem a matriz elétrica, no caso do veículo elétrico, até o uso dele no veículo. Então, quando a gente fala do poço à roda, a gente fala toda
todo esse percurso, desde a sua fabricação do energético, a sua distribuição e seu uso no veículo. Então, com isso, você compara exatamente o impacto ambiental que aquele veículo está tendo. E não somente as emissões, porque quando você olha um carro puramente elétrico, ele é zero de emissões de dióxido de carbono. Porém, num país como China ou Europa, que a matriz não é limpa, ele emite, porque a energia elétrica não tem uma pegada de carbono. Então, no Brasil, a gente tem essa vantagem, a matriz elétrica, como eu falei, é mais de 80% renovável, mas também a nossa matriz de combustível líquido também é bastante renovável. Então, essa visão mais ampla é importante nas discussões das políticas públicas futuras, inclusive para alcançar as metas que nós já nos comprometemos. E a cartilha traz caminhos para fazer esses cálculos. Exato. Isso foi um fruto de trabalhos de 2 grupos da AEA. A Comissão de Eficiência Energética, que determinou e estabeleceu a metodologia de cálculo para padronizar, porque também isso é uma discussão muito grande. Às vezes você vai num simpósio, escuta um número, aí você vai em outro, discuta um que parece antagônicos. Então, qual foi a ideia da AEA? Primeiro, ela tem uma demanda do governo para padronizar e criar um ciclo. Então, a gente padronizou a forma de cálculo. Então, esse foi um grupo de uma comissão. E um outro grupo de trabalho fez um estudo muito abrangente, foi liderado inclusive pela EPE, mas onde foi determinada a intensidade de carbono dos combustíveis, ou seja, a pegada de carbono, é isso que eu falei, desde a sua produção até a sua distribuição e uso no veículo. Então, a gente compara os diversos energéticos na mesma base, e aí a gente consegue ter essa visão. E o importante da AEA é que assim, a AEA ela tem a participação de diversas pessoas da sociedade. Então, ela tem as empresas produtoras de automóvel, ela tem as produtoras de autopeça, ela tem universidades, ela tem ICTs, ela tem o governo. Então, as comissões elas são muito diversas e têm uma amplitude de discussão muito grande. Então, por isso que a importância dessa cartilha e dessa padronização. Bom, você citou aí alguns mercados, alguns países em que a geração de energia elétrica depende, por exemplo, da queima de carvão e nem todo mundo tem o privilégio de ter uma estrutura de hidrelétricas como o Brasil tem e energias renováveis, até de outras matrizes, energia eólica, etc., né? Mas esse conceito do poço à roda, a gente extrapolando para o carro elétrico, de fato você tem uma visão mais real do que significa a eletrificação da frota no que se refere a emissões. Né? Como você avalia, considerando que na maior parte do planeta não existe essa opção de matriz gerada por energia vinda das hidrelétricas ou até o momento outras fontes renováveis, a viabilidade do carro elétrico, na visão da AEA, na visão dos engenheiros, representa o quê para efeito prático da redução das emissões de carbono, considerando que essa energia nem sempre é uma energia limpa? Acho que como poluição e como emissões, o futuro em longo prazo, o carro elétrico, junto com o hidrogênio, talvez sejam as melhores opções, mas o carro elétrico é uma das melhores opções, porque ele é realmente emissões zero no sentido do escapamento, né? Não tem escapamento, mas ele emite. Mas o ponto aqui é que os países e as políticas elas têm que trabalhar para limpar as suas matrizes energéticas. Então, nesse quesito, o Brasil está mais pronto por causa do carro flex, por causa do tal. Então, isso permite que a gente tenha uma transição um pouco mais suave, mas os demais países, eles precisam trabalhar, sim, para limpar suas matrizes energéticas. Isso é fundamental. Então, assim, não adianta você falar, então eu não quero carro elétrico porque a minha matriz é suja. Não, você tem que trabalhar para limpar sua matriz elétrica. Então, esse é o grande ponto que a gente tem que trabalhar. Mas é claro que o Brasil, a gente está num patamar um pouco melhor no sentido da transição poder ser mais suave, porque a gente já tem uma pegada de carbono dos nossos combustíveis líquidos, por causa do biocombustível, é muito melhor. A gente tem 27% de etanol na nossa gasolina, a gente tem o carro flex, que é a maioria dos carros vendidos no país.
Bom, você fala em transição, obviamente a gente tem essa vantagem que você descreveu aí, mas na Europa, a União Europeia veio com um movimento muito brusco, né? 2035, se a gente olhar para o cenário, é logo ali, né? E a gente acompanha alguns questionamentos da viabilidade mesmo dessa mudança brusca. Você acha que é possível que a Europa atinja essas metas de carro a combustão zero em 2035? Olha, não tem uma bola de cristal, mas eles estão colocando metas bastante apertadas, estão tendo bastante as discussões. Em nenhum país hoje tem essa discussão tão forte do poço à roda como nós temos aqui no Brasil, mas na Europa já se começa a discutir exatamente para poder fomentar essa parte de melhorar a matriz energética deles. Mas se vai ser viável, vai depender de diversos aspectos, como a gente está vendo agora, né? Está tendo a guerra na Rússia e Ucrânia, quer dizer, tem tantos aspectos envolvidos nessa equação que às vezes as políticas têm que ser modificadas, mas também a urgência que a gente tem para atendimento das metas e o do aquecimento global, do 1,5 grau, elas estão aí. Então, a gente precisa fazer alguma coisa e precisa fazer logo, né? Então... Muito bem, estamos conversando aqui com a Raquel Mizoi, da AEA, e a gente volta já já no Diálogo Automotivo, não sai daí. Somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras. E depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta com Raquel Mizoi, diretora de emissões e consumo de veículos leves da AEA. Raquel, na passagem de bloco você falava da urgência para que os países todos, né, enfim, adotassem medidas contra o aquecimento global. Eu não vou resistir a fazer uma pequena provocação. Não é todo mundo que acredita no aquecimento global. Qual é a sua visão a respeito? O que você pode dizer dessa urgência que nós enfrentamos hoje no planeta? É verdade, existem pessoas que não acreditam ou que não acham que é tão grande, mas eu acho que a gente percebe isso quando das pequenas coisas que a gente vê, né? Essas chuvas que estão acontecendo, esses alagamentos, as pessoas falam, sempre aconteceu, mas não nessa magnitude, né? O aumento do nível dos oceanos, dos mares. Então, assim, a gente tem visto as geleiras sendo descongeladas. Então, a gente tem visto isso numa velocidade maior nos últimos anos. Eu acredito. Agora, é uma questão de... Tem sempre aqueles que não acreditam, né? Ou que negam. Bom, no primeiro bloco você falou de passagem sobre o hidrogênio. A gente ouve aqui no mercado de reposição que o hidrogênio vai ser uma solução bastante adotada no transporte pesado, né? Caminhões. Você concorda com isso? Quais são as tecnologias que levarão ao hidrogênio como uma fonte de energia para mover os veículos?
A gente enxerga realmente que o hidrogênio é mais compatível para a parte de pesados, para a descarbonização de pesados, porque assim, o hidrogênio ele tem diversas... Ele é difícil de manuseio, é difícil de transporte, é perigoso, tem é bastante difícil a infraestrutura. Se a infraestrutura de elétrico já é complicada, a de hidrogênio é muito mais complicada, principalmente num país como o nosso. E quando você fala em frotas de pesados, talvez isso não é... Você tem hubs onde você pode abastecer, então isso pode ajudar. Então, o que a gente vê de movimento é que em pesados isso deve acontecer. Mas, outro ponto é que o elétrico para os pesados, principalmente de longa distância, eles não são muito viáveis, pelo próprio peso de bateria, que toma o peso da carga e tudo mais. Então, este aspecto como a indústria de pesados vai buscar uma descarbonização, talvez o hidrogênio seja uma saída mais fácil para ele. No caso de leves, ainda tem uma dificuldade maior ainda do que o elétrico. Então, a gente entende que o elétrico seja mais viável neste momento. Pois é, mais ou menos uns 20 anos se falava muito, quando o mundo ainda não tinha orientado o foco especificamente para o veículo elétrico, né, e o elétrico era uma das opções, se falava muito também em células de combustível para veículos leves. Essa discussão você entende como encerrada? Não, acho que célula de combustível, né, a gente ainda tem estudos acontecendo, mas ainda não viabilizou, né? A gente fala, como você falou, já há algum tempo fala de célula etanol, né, tudo mais. Existem estudos, a Unicamp, algumas montadoras estão trabalhando nisso aqui no Brasil mesmo, a célula etanol, por exemplo, mas ainda não se tem viabilidade técnica. A gente vê em simpósios, às vezes, alguma apresentação, mas ainda não se vislumbra quando. Então, é isso que eu posso dizer. Bom, a gente tem a Rota 2030 como a nossa política do setor automotivo, que sucedeu ao Inovar Auto, e o pessoal do mercado de veículos elétricos se queixa um pouco de que a Rota 2030 não endereçou como se deveria a eletrificação da frota brasileira, e muito provavelmente aí eles se referem até a subsídios, né, porque o Brasil depende muito de subsídios para viabilizar novas tecnologias. Você acredita que a eletrificação da frota, o carro 100% elétrico, o EV, ele vai se tornar viável aqui para o mercado brasileiro, ou a gente caminha, como muitos dizem, por uma solução de veículo híbrido com etanol? O veículo elétrico ele ainda tem um problema que é o custo dele, mas a gente vê projeções de preço de bateria caindo. Mas eu acho que essa transição, e isso não só eu acho, mas você olha os estudos que várias entidades fazem, quando você lê estudos que a Anfávia fez, que outras entidades também fazem, que essa transição vai ser mais lenta no Brasil, porque a gente tem essa possibilidade de usar o etanol. E também pelo preço. Então, assim, e tem toda a parte de infraestrutura. Mas a gente não pode fechar a porta para quando a gente olha, quando fala que tem a reclamação dos fabricantes do veículo, é porque a gente tem que tentar, e acho que essa é a ideia talvez do Poço à Roda, e de ter essa discussão mais ampla, é de fomentar várias tecnologias, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. A gente não pode fechar nenhuma porta, porque esses investimentos, eles são de longo prazo. Então, se a gente fecha hoje a porta para o elétrico, daqui a 10 anos a gente vai estar muito atrás de todo mundo. A gente vai estar, talvez, precisando do elétrico e não tendo o elétrico dentro do nosso mercado. Então, a gente precisa começar a investir nas diversas, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter uma transição mais lenta que os outros mercados, como Estados Unidos e Europa. Com certeza, a gente vai ter uma transição mais lenta. Bom, a AEA, ela reúne os engenheiros das grandes montadoras, né, que atuam aqui no Brasil, e todas multinacionais. E a gente tem visto uma expansão muito grande de novas marcas chinesas fornecedoras de carro elétrico, né? Existe até uma expectativa de que essas empresas possam crescer muito nos próximos anos no mercado europeu. E, além disso, esses carros elétricos também trazem outras tecnologias, como a conectividade, né? Eventualmente até direção autônoma. Você acredita que vai mudar muito o mapa
dos fornecedores, das empresas de veículos nos próximos anos, a presença de novas marcas chinesas, presenças de empresas de software até, né? Que a conectividade hoje se torna muito importante. Vai haver uma mudança no equilíbrio dessa balança? Eu acho que essa balança já vem mudando já há algum tempo, né? A gente já não... Antigamente a gente falava em 3, 4 montadoras no país, hoje já tem diversas, dezenas. Então, assim, agora, o grande ponto é produção, né? Uma coisa é vender, ou seja, você tem um mercado onde você venda diversos modelos ou diversas marcas. Outra coisa é você produzir no país, né? A gente tem uma importante indústria no nosso país e a gente precisa preservar essa indústria, né? Porque ela tem uma cadeia enorme então, quando a gente fala de social, a gente tem que olhar isso. Então, quando a gente discute, e aí é muito mais uma questão de política pública e do que o governo vai querer fazer, é fomentar muito mais o aspecto da fabricação e de vislumbrar a gente ser um hub de montador, de exportação para de veículo elétrico, e não só, ou ao contrário, ou importar o veículo elétrico. Acho que e se vai ser chinesa, se vai ser as que estão aqui, eu acho que isso é o mercado que vai chamar, é o mercado que vai buscar, mas o que é mais importante é que a gente traga os empregos para o país. Acho que essa é a grande sacada. Bom, a evolução tecnológica dos automóveis, que tem sido muito forte nos últimos anos, obviamente ela demanda das indústrias, tanto dos fornecedores de sistemas e componentes, quanto das próprias montadoras, um investimento grande em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, esses veículos saem bastante desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista, né, falando corretamente, tecnológico, só que esse veículo ele vai servir lá na frente a um proprietário que vai rodar com esse carro, e para que todas essas virtudes desenvolvidas pelo topo da cadeia, pelas montadoras e pelos seus fornecedores, essas virtudes precisam ser mantidas, e isso exige a manutenção correta desses automóveis, né? Nós tínhamos aqui em São Paulo, há alguns anos, até 2013, se não me falha a memória, um programa de inspeção veicular de emissões de poluentes. Esse programa acabou sendo extinto por razões talvez políticas, que não vem ao caso, mas não existe mais. Qual a importância para que todas essas virtudes sejam mantidas e para que a gente tenha, de fato, como é a sua especialidade lá na AEA, as emissões dentro das exigências dos programas de controle de poluição veicular? De que forma hoje você enxerga isso sob o ponto de vista da manutenção e da necessidade de um programa de inspeção veicular? Acho que a gente vê no Brasil, os carros eles têm a idade da frota ela é muito antiga, né? Então, em média, a frota brasileira de veículos leves está aí em torno de 10 anos. Então, a gente realmente precisa tomar cuidado com a manutenção, como é feito isso, e isso requer que se faça políticas públicas ou de renovação de frota, para que essa frota envelheça menos, ou de manutenção. E que talvez a inspeção veicular ela seja uma das formas de se fazer a inspeção veicular. Talvez tenham outras que se possam ter. Nós temos na Europa, principalmente, programas bastante amadurecidos de reciclagem de veículos, né? E eu acho que isso a gente pode até extrapolar para o conceito do poço à roda, também do nascimento ao término da vida útil desse veículo, né? São veículos que precisam passar por processos de reciclagem, porque quando não feito, eles despejam fluidos no meio ambiente. Nós temos pneus que são produtos que demoram muitos anos para se decompor, a própria parte da lataria, etc., né? E o Brasil parece nunca ter olhado muito para essa questão da reciclagem veicular. A gente tem agora algumas iniciativas isoladas, bastante interessantes, mas ainda existem no Brasil desmanches em que esses veículos são depositados sem qualquer critério, né? Como a sua área é de emissões, que está relacionada, de certa forma, à poluição, e a gente vive hoje um mundo em que o conceito do ESG
se torna obrigatório, né? O que a EA enxerga para o futuro com relação à perspectiva de que esse automóvel possa ser acompanhado do início até o final da sua vida útil, de forma que ele não polua nas diversas modalidades de poluição aqui que a gente se refere, e que a gente tenha um fim de vida, aí, vamos dizer assim, mais saudável para esses automóveis e para as necessidades ambientais que a gente enfrenta hoje. Você comentou do Rota 2030, né? No Rota 2030, em algumas discussões, em algumas apresentações, eles já demonstram uma vontade de, em fases futuras, começar a trabalhar, talvez na próxima seja do Poço à Roda, mais para frente falar um pouco mais de berço ao túmulo, e aí talvez essa ganhe um pouco mais de força. Hoje, muitas das montadoras já têm os seus materiais cadastrados, são recicláveis, mas depois o destino dele não é bem feito, como você falou, então, assim, hoje já existe um mapeamento dos materiais feito pelas próprias montadoras, de tudo que vai no carro, que pode ser, inclusive tem uma cartilha da EA que fala disso, de reciclagem, de reciclabilidade. Então, tem uma comissão na EA, tem um grupo da EA que cuida exatamente disso. Então, assim, existe o mapa, mas agora como fazer isso acontecer, talvez a gente vai ter que trabalhar em talvez políticas públicas, e talvez não seja no momento agora a prioridade, mas provavelmente num segundo passo vai ser. Para que essas virtudes, de fato, cheguem até o final da cadeia, né? Porque Exato. Não adianta investir em material reciclável, em mapa, mas na hora que o carro vai embora, ninguém toma conhecimento de todos esses investimentos, né? Muito bem, Raquel, muito obrigado por estar aqui com a gente no Diálogo Automotivo. Passou rápido, né? Você estava preocupada com o tempo. Olha aí. Obrigada. Esta foi a Raquel Mizoi, diretora de emissões e consumo de veículos leves da AEA, Associação de Engenharia Automotiva, falando com a gente aqui no Diálogo Automotivo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para saber das novidades e também deixe seus comentários aqui.